o capítulo 2, por gentileza. Segunda carta a Tessalônica, capítulo 2. Vamos concluir esse capítulo nessa noite. Se der tempo, vamos dar início ao capítulo 3. Se alguém quiser beber água e ir ao banheiro, fique à vontade. Se alguém precisar de ajuda, levante as suas mãos que o obreiro vai até você. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Fui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas curam que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga isso, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ó Deus, Tu és a fonte inesgotável. Por onde o rio o dia que aquela mulher samaritana te encontrou, tudo mudou. Ela encontrou aquele que ela sempre esperava. E nessa noite também queremos te encontrar, Senhor. Então se revele através da Tua palavra. Sacia a nossa sede, nos purificando e nos limpando. Bem sei eu que é só o Teu Espírito, só o Senhor, que nos leva ao arrependimento. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, nós temos essa ciência que Tu és a fonte de águas vivas. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Sem Ti não há vida fora de Ti. Por acaso pode os ramos viverem fora da árvore, da videira? Senhor, e nós queremos estar ligados em Ti. Queremos ser como Tu és. Então, mais uma vez, que o Senhor possa nos orientar através da Sua palavra, nos dê da Tua sabedoria, do Teu discernimento, do Teu Espírito, ó Pai, para compreender a luz da Tua Escritura. Senhor, venha falar aquilo que nós necessitamos e não aquilo que queremos. Ó Pai, tenha total liberdade para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, Senhor. Tenha total liberdade, Espírito Santo,
para adentrar em nosso coração, fazer a sua obra, cumpra a tua vontade, que ela é perfeita, Senhor, em nosso viver. É isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Na última semana, nós vimos a vinda do Senhor e que teria sinais a respeito da vinda de Cristo. Acreditamos que muitos dos tessalonicenses, eles já pensavam que o dia do Senhor havia chego, a tal ponto de que, de uma certa forma, eles relaxaram na fé. Venderam os seus bens, as suas propriedades, porque se o dia do Senhor já chegou, eu não preciso de uma morada física. Então eles estavam acreditando nisso, em um falso ensinamento, e Paulo veio exortando que o dia do Senhor ainda não havia chego. No caso, a segunda vinda de Cristo ainda não havia chego. E que quando o Senhor viesse novamente, teria sinais a respeito dessas coisas. O Senhor Jesus já havia anunciado, e Paulo aqui também ele está falando que haveria sinais. Como, por exemplo, a revelação do homem da iniquidade. Hoje nós conhecemos como o anticristo. Ele teria que ser revelado. Nós vimos que o anticristo iria se assentar no santuário de Deus, usurpando ou ostentando ser como Deus. E que muitos até seriam enganados. Foi isso que nós estávamos vendo na última semana. Então, para que nós não sejamos enganados, nós precisamos conhecer a verdade. Nós necessitamos. E eu lembro que eu dei o exemplo que você já deve ter passado por uma situação a qual você, já sabendo a real história ou a verdade do acontecido, você vai até a pessoa e pergunta, só para saber se a pessoa vai estar mentindo ou não. E dependendo da resposta da pessoa, você só sabe que aquilo dali é mentira porque antes você conheceu a verdade. Caso contrário, caso você não tivesse conhecido a verdade anteriormente, nós seríamos enganados pela história que a pessoa estaria nos contando. Assim também é com Cristo. Nós devemos conhecer a Cristo, a palavra. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caso nós não o conheçamos, não terá salvação. E naquele dia ninguém vai poder dizer, Senhor, mas eu não tive oportunidade, pelo menos nós. Porque nós temos a palavra. Eu estou aqui como um ministro da palavra de Deus, mas você não pode depender apenas da minha ministração, uma vez que você tem a verdade em suas mãos. Então ninguém vai ter desculpas para falar que não conhecia a verdade, porque todos nós temos a oportunidade. Pastor, não tem Bíblia. Você tem um telefone bem provável. Você tem acesso à internet. Pastor, eu não sei ler. A Bíblia online você não precisa saber ler. Você consegue ouvi-la. Então ninguém vai ter desculpa. Então nós vimos também que aqueles que negarem a fé de uma certa forma e que desperdiçaram, rejeitaram o amor, coloca o versículo. Pode colocar a partir do 9. Coloca o verso 9, só para a gente complementar e dar entrada no nosso estudo de hoje. O 9 vai dizer assim, ó: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
nós podemos observar que aqueles que vão perecer são exatamente aqueles que não acolheram ou rejeitaram o amor que salva. E esse é Cristo, o amor da verdade, para serem salvos. Esse é o Senhor Jesus. Verso 11. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Depois de ser rejeitado, Deus vai permitir ou vai conceder que eles sejam enganados. Não terão mais tempo para se arrepender. 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, ou não receberam Cristo. Nós sabemos que Cristo é a verdade. Antes, pelo contrário, deleitarão-se com a injustiça. Deleitaram-se com a injustiça. Então, aqueles que rejeitarem a Cristo, automaticamente serão rejeitados por Cristo quando Ele vier. Serão enganados, irão cair pelo engano, porque rejeitaram a verdade. É diante disso que nós vamos dar entrada, concluir o capítulo 2 hoje. Verso 13 vai continuar dizendo: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Você vê aqui no verso 13 que Paulo ele faz um comparativo. Aqueles que rejeitaram a verdade, esses também serão rejeitados pelo Senhor. E Paulo está dizendo, entre tudo isso, entre tantos aqueles que rejeitaram, entre tantos aqueles que recusaram a Cristo, que se apartaram da presença do Senhor, nós agradecemos por vocês. Nós sempre agradecemos a Deus pela vida de vocês, por essa igreja. Nós agradecemos por vocês, de uma certa forma, estarem permanecendo. É disso que Paulo está falando. Tem um contraste entre aqueles da igreja de Tessalônica e entre aqueles que estavam rejeitando ao Senhor. Você vê que não há igualdade. Não há comunhão entre luz e trevas. A Bíblia vai nos mostrar que da mesma fonte não pode jorrar a água doce nem salobra. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estaremos em trevas. Ou nós estamos na verdade, ou estaremos na mentira. Ou um ou outro. É assim. E os Tessalonicenses, nós podemos ver que eles estavam em Cristo. Tanto é que Paulo agradece. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Uma parte que nos chama a atenção é que essa igreja, aqueles irmãos eram amados por Deus. Assim também como eu e você. Aquela igreja ela não era perfeita como nós não somos. Mas o amor de Deus ele não muda. Deus ele não ama uns mais do que aos outros, não. O amor de Deus por mim e por você é igual. Somos filhos de Deus. O amor de Deus ele não muda dependendo do cargo ou dependendo de quanto tempo você tem de cristianismo. O amor de Deus não vai mudar. Esse daqui eu amo mais porque me aceitou primeiro. Esse daqui eu vou amar menos porque tinha me rejeitado antes, porque ele peca. Não. O amor de Deus por mim e por você, ele é igual. Você vê que aqui Paulo, ele compreendia isso. Que o relacionamento que essa igreja tinha e ao qual nós também devemos ter, não é de Deus apenas, um rei e um escravo. Mas o relacionamento que nós devemos ter é de um pai e um filho.
que está perto, que tem intimidade. Geralmente um escravo não tinha proximidade do rei. Agora um filho tem acesso livre ao pai. É isso que eu e você também temos. Acesso livre ao pai. E ele vai continuar dizendo: irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio da criação, desde o início. Deus vos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nesse texto aqui, geralmente muitos teólogos, eles discordam. Porque aqui Paulo está falando que Deus vos escolheu desde o princípio. E aonde vai entrar uma discussão ou uma discordância entre os estudiosos da Bíblia? Se Deus me escolheu desde o princípio, ali é predestinação mesmo, tá? Se Deus me predestinou, se Deus me escolheu, então a salvação não se perde. E outros vão acreditar que a salvação se perde. Pastor, no que o Senhor acredita? Agora eu vou falar no que eu vejo, segundo os estudos também. Eu ainda acredito que a salvação, ela se perde. Pastor, mas Paulo aqui não está falando que Deus, ele nos escolheu, que Deus, ele, desde o princípio, nos predestinou para isso, sim. Essa predestinação a qual Paulo diz, e a qual eu acredito, é de todo ser humano. Vamos nos lembrar de João 3. Porque Deus amou o mundo, é esse amor do mundo. É nesse amor soberano para todos, a qual Deus ele tem por mim e por você. E a qual o ser humano realmente ele não foi feito para a condenação, mas sim para ser salvo. Mas se a gente pegar não apenas o versículo e o contexto como nós vimos, nós podemos ver que muitos serão enganados. Então tem pessoas que estavam na presença. Tem pessoas que conheciam, e se a gente pegar alguns outros textos, como Hebreus, no capítulo 10, lá no verso 16, eu não vou me estender, não vou me aprofundar, senão daria mais de um culto só nesse assunto. Se a gente pegar a 2 de Pedro 2, nós veremos lá que muitos irão apostatar da fé. Apostatar é abandonar, e eu só abandono aquilo que eu tenho. Eu só posso abandonar aquilo que eu tenho. Eu só posso deixar aquilo que é meu. Lá na 2 de Pedro vai dizer que aqueles que foram resgatados, e só pode ser resgatado aquele que Cristo alcançou. Eles irão deixar a fé. Então é por isso que eu ainda assim acredito que nós podemos perder a salvação. Pastor, entre o que não perde, aquele que acredita que não perde a salvação, e entre o que perde, qual está certo ou qual está errado? Eu acredito que ambos possam estar certos. Eu espero encontrar ambos no reino dos céus quando Cristo vier. Aqui eu não estou para julgar aquele que é certo ou aquele que é errado. Eu acredito que ambos, independente da discordância que possamos ter, ambos serão salvos. Independente dos desentendimentos que nós possamos ser, e detalhe, nenhuma das duas se tornam heresias, não. São apenas duas linhas teológicas diferentes. Só para deixar isso bem claro para a igreja. Então Paulo está dizendo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho. Paulo está dizendo, olha, vocês foram chamados mediante a nossa pregação. Nós pregamos Cristo para vocês, e vocês receberam, foram chamados. Para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso daqui me chama a atenção.
Porque pode acontecer um equívoco de que nós fomos chamados por Deus para prosperar. Provavelmente alguma vez você já ouviu isso. Que nós fomos chamados por Deus para ser bem-sucedido. E isso não é verdade. Isso é uma mentira. Se fosse assim, quem dirá Paulo? Então Paulo não seria chamado de Deus. Perseguido, passou naufrágio, em cadeias, apedrejado, açoitado. Ele vai dizer que passou fome. Se nós fomos chamados para Deus apenas para ser bem-sucedido, eu estou dizendo que Paulo não foi chamado por Deus. Eu estou dizendo que os discípulos que foram perseguidos não foram chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus com um propósito e com um objetivo. E está dizendo, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim, esse é o propósito a qual Deus, Ele nos chamou. Esse é o propósito que eu e você estamos aqui. Não que não possamos alcançar a prosperidade e o sucesso nessa vida terrena, mas esse não é o principal. O principal intuito de Deus, enviando o Senhor Jesus, é aquilo dali, ó, para que eu e você pudéssemos alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser glorificados com o nosso Salvador. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que Cristo ele veio e morreu em uma cruz. É com esse intuito. Paulo ele vai dizer ainda, no versículo 15. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições ou a verdade que vos foram anunciadas, seja por palavra, no caso presente, ministrada, pregada, seja por epístola nossa, ou seja por carta, como Paulo estava fazendo aqui. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. Paulo está trazendo uma orientação. E guardai as tradições ou as verdades que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Eu acabei de dizer que existem duas linhas teológicas. Aqui se perde a salvação, aqui a salvação não se perde. Arminianos e os calvinistas, podemos dizer assim. Ambas, as duas linhas teológicas que venhamos seguir, nenhuma delas descarta a responsabilidade humana. Nenhuma delas descarta o comprometimento que eu e você devemos ter com o nosso Senhor Jesus. Você vê que Paulo está dizendo, olha, permaneceis firmes. Paulo orienta, se Paulo está dizendo para eles permanecerem firmes, é bem provável que poderia ter pessoas que estavam desistindo. Permanecer firme é o oposto de desistência. Paulo está dizendo, olha, não desistam, não abram mão, não retrocedam, não voltam atrás. Mesmo mediante as perseguições que nós temos que nos lembrar, o contexto a qual essa igreja estava vivendo. As lutas diárias, os perigos de morte que eles tinham. Paulo está dizendo, olha, não abram mão de Cristo. Não retrocedam, não desistam de caminhar. E a Bíblia ela vai nos mostrar que existe um caminho, que existe uma porta, e eu posso entender com isso que isso é um processo. Salvação é um processo, como uma viagem. E se é um processo, como eu disse, que eu ainda acredito, esse processo ele pode ser interrompido. Então aqui Paulo está dizendo, olha, não desista. Permaneçam firmes. Permanecer firme aqui está mostrando o comprometimento que eu e você devemos ter com o nosso Senhor Jesus. Porque Cristo, ele teve compromisso comigo e com você, tanto é que ele foi até a cruz. E morreu nela para nos salvar. Agora também eu e você devemos ter um compromisso de não abandonar a fé.
de prosseguir. Teremos lutas, desafios. Estamos em um corpo que é fraco, corrupto. Um corpo que cansa, que desanima. Um corpo que enfraquece, que acaba padecendo. Mas mesmo nesse corpo, assim como Cristo foi para a cruz, Ele nos mostrou que nós somos capazes e que podemos ir até o final. Cristo, Ele nos mostra que nós podemos também resistir. Cristo é o maior exemplo, mas nós teremos outros exemplos. Dos discípulos, dos homens, dos profetas que vieram anteriormente, foram perseguidos, muitos foram mortos, mas não desistiram, não abriram mão da fé. Assim também é esse comprometimento que nós devemos ter com a nossa fé. Eu não vou dizer que todos os dias você vai querer estar na igreja. Eu não vou dizer que todos os dias você vai querer meditar na palavra. Aí é que está a diferença entre a maturidade da fé e aquele que ainda é como uma criança. Aquele que é maduro, ele prossegue. Aquele que é maduro, ele permanece firme. Ele não desiste por qualquer coisa. Enquanto aqueles que ainda não alcançaram a maturidade já querem parar e já querem desistir. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. E detalhe, além de permanecer firme, um outro comprometimento que nós devemos ter. Guardar as tradições. Em algumas traduções da Bíblia, vai estar guardar a verdade. Guardar a verdade que vos foram ensinadas. Seja por palavra, ou seja, por epístola ou por carta. Se você recebeu a verdade, é compromisso meu e seu, responsabilidade minha e sua guardar a verdade. Paulo, ele vai dizer nas cartas anteriores que nós já lemos, já estudamos, ainda que venha um anjo pregar um outro evangelho, que nós não venhamos aceitar. E o porquê disso? Porque nós já conhecemos a verdade. O fundamento já está feito. O que eu e você precisamos já está aqui. Já viu pessoas que elas vivem sendo iludidas, enganadas? Eu já tive pessoas, já conheci pessoas que uma hora ela está numa igreja cristã, na outra ela está na igreja católica, daqui a pouco ela está no espiritismo, e ela vive pulando de galho em galho, porque aonde está lhe agradando mais, ou aonde as palavras dos homens são mais convincentes, ali ela está. Ali ela fica. Ali para ela é confortável. Quando a palavra ela não se agradar mais, ela vai e troca mais uma vez. Quando a palavra não vier como ela espera, quando a palavra vier contrariando ou de uma certa forma até decepcionando, eu vou dizer assim, é uma palavra muito forte, mas quando a palavra vem nos contrariando, e às vezes a resposta que nós esperamos acaba nos decepcionando, quantas pessoas não desistem? Quantas pessoas não acabam abrindo mão? Não permanecem mais? Então é responsabilidade minha e sua guardar a verdade. É um comprometimento que eu e você devemos ter. Independente da condição que venhamos nos encontrar. Independente se você emocionalmente está triste, abalado, está passando por luto, se você está muito feliz ou desesperado, aflito, se você está passando por um processo de depressão, é uma responsabilidade nossa guardar a verdade. Verso 16 vai dizer, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai. Olha o relacionamento mais uma vez entre pai e filho que nós devemos ter. Que nos amou e nos deu eterna consolação
e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Você vê que aqui Paulo está dizendo, olha, ainda que eu não esteja presente, que o nosso Senhor vos console. E que a boa esperança que foi nos dado pela graça, esperança de quê, pastor? De ser glorificado com o nosso Senhor, de estar com Cristo, a esperança do reino dos céus, a esperança de uma vida após a morte. Essa é a boa esperança que nós temos. Essa é a boa esperança que nós cremos. Foi por isso que os santos morreram. Foi por isso que os homens foram apedrejados, como Estevão, crucificados como Cristo e alguns dos outros discípulos. É por causa dessa boa esperança de uma vida após a morte. É crer que ainda que eu morra, eu viverei. A vida não termina quando chega a morte para a gente, não. Eu já disse em outras vezes que a morte, ela é como uma porta, que ela vai me dar acesso a um novo plano, a uma nova realidade. A morte, eu creio que é aquilo que vai me unir ainda mais com o meu Salvador. Nada além disso. Embora muitos acreditem que morreu, acabou, essa é a boa esperança que nós temos. E é por isso que nós não desistimos. Porque eu sei que se eu desistir, eu sei que se eu parar e retroceder, eu não vou poder desfrutar do reino dos céus com o meu Senhor. Capítulo 3 vai continuar dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós. Agora Paulo está dizendo assim, chegou o momento de vocês orarem por nós. Ele está se referindo a ele, a Silas, por exemplo, Timóteo, para que a palavra do Senhor se propague ou se expanda, cresça e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Você vê que Paulo pede oração por alguns motivos. Essa igreja estava sofrendo perseguição, mas sempre esteve nas orações de Paulo, Timóteo, de Silas, desses homens. Agora Paulo está dizendo, olha, chegou o momento de vocês também orarem por nós. E o primeiro ponto, é para que a palavra de Deus ela venha se propagar. Bota o verso 1, por favor. Para que a palavra de Deus ela se expanda. Essa é a oração que Paulo pede aos Tessalonicenses. Ore por nós. Para que enquanto estivermos pregando, a palavra venha alcançar multidões, venha alcançar mais pessoas. Para que enquanto estivermos pregando, a palavra alcance todos os gentios, aquele que não conhece. Para que venhamos ter sucesso nisso. Para que a palavra de Deus se propague e seja glorificado. Detalhe, como também está acontecendo entre vocês. Nós sabemos que as igrejas ao redor de Tessalônica viam aquela igreja como referência. A igreja de Tessalônica era uma inspiração aos demais irmãos. Uma pergunta que eu faço e você não precisa me responder. Será que a palavra de Deus ela está sendo bem sucedida em mim e em você? Porque se a palavra de Deus ela for bem sucedida em nós, isso vai transparecer. Vai ser visível a todos que estão ao nosso redor. A palavra de Deus ela deve se propagar não apenas quando nós falamos, mas quando nós testemunhamos também. Porque o meu e o seu testemunho, eles vão falar muito mais do que as nossas palavras. As pessoas que estão ao nosso redor veem, conseguem enxergar o sucesso da palavra de Deus em nós.
As pessoas que te cercam, da sua família, ciclo de amizade, no seu trabalho, conseguem ver a palavra de Deus sendo glorificado, porque todos que estavam ao redor de Tessalônica via. Então esse é o primeiro motivo de oração que Paulo pede. E o segundo que ele vai dizer vai ser para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, ele estava sendo perseguido. Ele era perseguido por onde ele passava. Ele está falando, olha, eu também peço para vocês que os homens maus não consigam nos alcançar. Que os homens maus não consigam nos parar. Porque a fé, ela não é de todos. E realmente aqui nós podemos ver como Cristo, ele bem nos falou. Que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus e vice-versa. Se eu sou amigo, filho de Deus, o mundo ele vai me odiar. E era isso que estava aqui acontecendo. As perseguições vão surgir se de fato e de verdade eu e você nos tornarmos filhos, seguidores de Cristo. Versículo 3, todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Isso daqui me chama muito a atenção. Porque Paulo está dizendo, mesmo em qualquer circunstância, mesmo em cadeias, em prisões, mesmo em meio a perseguições, com tudo isso que está acontecendo, o Senhor, ele ainda é fiel. Todavia, o Senhor é fiel. Eu não sei o seu estado, eu não sei as lutas que você enfrenta, eu não sei as batalhas, realmente eu não sei, eu não tenho conhecimento, mas eu posso dizer, com tudo isso que você tem passado, com tudo isso que você tem enfrentado, o Senhor, ele é fiel, ele não te abandona, ele não te deixa, ele é o teu consolo, ele é o teu abrigo, o socorro bem presente, ele é o teu escudo, a tua rocha. O Senhor é fiel. Se você tinha dúvida disso, apague isso agora. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. Foi Cristo quem nos disse, eu irei, mas não os deixarei órfãos, enviarei um outro consolador. Ele fala que não vai nos deixar só. É Cristo quem nos garante, eis que estarei contigo até a consumação do século. Os homens podem te deixar, podem virar as costas para você, os seus amigos, os seus pais, o seu pastor, pode virar as costas, mas Deus não. E Paulo tinha essa certeza, porque um dos grupos que perseguia Paulo eram os judeus, a qual ele pertencia anteriormente. Eu posso dizer que Paulo considerava muitos dos seus perseguidores anteriormente como irmãos. Eram esses que perseguiam Paulo. Ele está dizendo, com tudo isso, todavia, Deus ele continua fiel. Os homens me deixaram, me abandonaram, alguns viraram as costas, mas o Senhor não. Era essa a certeza que Paulo tinha. Que Deus não o abandonaria, que Deus não o deixaria. Verso 4 e 5 para concluirmos. Nós também temos confiança em vós no Senhor. Ou nós também temos confiança em vocês. Paulo confiava nessa igreja. De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Você vê que aqui Paulo já havia dito, permaneçam, não desistam. E aqui Paulo, olha, eu sei que vocês já estão no caminho correto, mas eu também tenho a plena confiança que vocês irão permanecer nesse caminho, irão continuar fazendo as coisas certas, as coisas corretas. Eu acredito que vocês estão agradando a Deus, e vocês não vão deixar de agradá-lo. Irão continuar agradando ao nosso Senhor Jesus. Basicamente isso que Paulo está dizendo. Verso 5 para concluirmos. Ora, o Senhor conduza ou guie o vosso coração ao amor de Deus
e a constância de Cristo. Que o Senhor, Ele venha nos guiar ao amor de Deus e à constância de Cristo. Uma coisa que me chama aqui é que Paulo, tanto aqui no capítulo 3, quanto no capítulo 2, Paulo ele vai dizer do amor que Deus ele tem por nós. Paulo ele vai dizer da permanência, da constância de Cristo. Qual foi o dia que Cristo te abandonou? Qual foi o dia que Cristo nos deixou? Qual foi o dia que Cristo virou as costas? É com essa mesma constância que nós devemos permanecer. Nessa noite eu gostaria de convidar a igreja. Quando eu digo orar, não é que você não fale com Deus. Quando eu digo orar, eu gostaria que você adorasse a Deus, adorasse ao Senhor em oração. Geralmente quando nós oramos, até em momentos como de intimidade, nós só pedimos: Senhor, renova. Senhor, me dá forças. Me perdoa, me purifica. Geralmente é isso que fazemos. Hoje eu gostaria de te convidar para adorar a esse Deus. Por tamanho amor que Ele tem por mim e por você. Por nunca ter desistido de nós. Aí no seu lugar, gostaria que você se entregasse de fato e de verdade em adoração. Se você quiser falar o quanto você o ama, fala. Se você quiser cantar junto conosco, cante. Mas eu gostaria que você se rendesse nessa noite em adoração. Se possível, se coloque de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, e feche os seus olhos.